Boa noite, meus amigos. Estamos aqui em um dos dias de preparação. Hoje eu irei fazer compras novamente. O que acontece? São meia-noite e são meia-noite e 20 e um dos supermercados aqui da minha cidade fica aberto 24 horas. E no último vídeo de compras eu tive uma recepção muito boa, a ideia foi muito bem aprovada por vocês, telespectadores. Mas eu percebi que esse vídeo tem um grave problema. Fazer compras em horário comercial, mesmo que seja no dia que não estiver tão cheio, no caso, estava muito cheio no dia, mas mesmo que fosse um dia que não estivesse tão cheio, isso assim é ruim, pois, enfim, eu não consigo desenvolver tanto quanto eu gostaria sobre alguns pontos, e eu não gosto de invadir a privacidade de outras pessoas que estão lá e não tem nada a ver comigo, com a preparação, enfim. A pessoa tá lá só para fazer as compras dela. Então, o meu colega, ele sugeriu para que fôssemos 2 da manhã fazer compras desse supermercado. E eu falei que 2 da manhã é um pouco tarde demais, eu preciso dormir. Afinal, amanhã eu vou treinar a partir das 13 horas. Mas meia-noite seria um horário ideal. Então eu estou indo lá buscá-lo para a gente gravar mais esse vídeo de compras. E hoje eu não só vou fazer compras, como eu vou fazer as compras completas. Da última vez eu comprei partes muito importantes, obviamente, inclusive fundamentais. Eu conseguiria fazer a dieta só com aquilo que eu comprei naquele vídeo, mas dessa vez eu vou ter alguns adendos para fazer, algumas coisinhas a mais, então é isso. Eu estou indo lá agora. Esse formato de vídeo alternativo, não só de treino, é muito interessante, é muito legal, eu gosto bastante de fazer, bem diferente. Então eu estou indo lá buscá-lo e eu volto em breve, já no supermercado, para começarmos as compras e vocês poderem avaliar como é a lista de compras, o gasto de uma pessoa em preparação. Então, me dê alguns minutos, eu já volto. Bom, a gente chegou aqui, como eu falei, já são mais ou menos 1 hora da manhã, tá vazio, então a gente vai poder escolher à vontade aqui o que a gente quer comprar. Então, para começar, eu vou começar pelas hortaliças e tudo, mas eu encontrei os ovos aqui e ovo é uma parte fundamental da dieta, principalmente para você que quer ganhar peso e talvez perder peso também, porque a clara ela é muito rica em proteína e a gema ela é rica em gordura e carboidratos. Então, o ovo é um alimento muito completo, barato. O problema é que você tem que comer altas quantidades de ovo para você bater os macronutrientes, mas ele é pouco calórico. Então vai mais de um gosto pessoal. Eu não gosto muito de ovo, e eu também não gosto muito de clara de ovo, eu gosto mais do ovo completo. Então eu faço geralmente o ovo uma vez por dia, um ovo só, no café da manhã. O resto eu prefiro compensar em carne vermelha ou em carne branca normal. Mas provavelmente é a opção mais famosa aí para você compensar. Muitos bodybuilders famosos, como o próprio Jay Cutler, o cara comia 140 claras de ovos no dia por conta do excesso de proteína, né? Vale lembrar que você tem que comer mais ou menos, aí em um nível competitivo, 2 gramas de proteína por peso corporal. Eu tenho 91 quilos atualmente, o Jay Cutler em off deveria ter uns 150, então absurdo, 300 gramas de proteína todo dia. Vale lembrar que 300 gramas de proteína não é 300 gramas de carne, por exemplo. Dentro da carne tem os macronutrientes e etc. Mas enfim, eu vou começar pegando uma cartela de ovo aqui. Ela é um dos produtos que mais dura, porque como eu falei, eu como um ovo por dia. E enfim, mas é sempre bom renovar e guardar. Às vezes, quando não tem carne, eu bato macronutriente com ovo, porque é uma opção comível, comestível e barata. E a gente está prezando por isso nos últimos tempos. Uma parte importante da dieta de qualquer pessoa, seja em preparação, seja para emagrecimento, ou seja até para ganho de peso, é fruta. Fruta é o cheat mais famoso que existe no mundo. Fruta é rica em frutose, naturalmente, que é um carboidrato simples de ser absorvido e, enfim, muito importante para a dieta. Existem algumas frutas que você pode comer sem dó. Por exemplo, abacaxi é uma delas, em 200 gramas de abacaxi, em 20 e poucas calorias, é baixíssimo mesmo. Só que banana não é uma delas. Banana é uma fruta altamente calórica, em 100 gramas de banana tem 89 calorias. Não parece muito em comparação com outras coisas, mas, por exemplo, um peito de frango, 100 gramas de peito de frango tem 130 calorias. É bem próximo, considerando que a satisfação que você vai sentir por comer uma banana é muito diferente da satisfação que você vai sentir por comer um peito de frango. Mas isso não significa que você tem que cortar a banana da sua vida. Muito pelo contrário, ela é muito importante, ela é muito boa para misturar com whey protein, ela é muito boa, muito versátil, é uma fruta muito versátil. E tem gente que gosta de comer com a comida, eu sou uma delas.
E no meu caso eu não como com a comida, geralmente eu como na primeira refeição da manhã, uma banana só, não posso jogar muitas calorias, mas, enfim, eu acho que você pode encaixar ela sem nenhum problema na dieta. Além disso, a banana, nessas 100 gramas, tem 22 de carboidrato. 22 de carboidrato é bastante coisa se você parar pra pensar do tamanho de uma banana. As bananas aqui estão feias, mas essa aqui tá mais ou menos e deve durar aí até a próxima semana. Abacaxi também, fruta extremamente versátil, como eu falei, baixíssimo em calorias. E ele tem alguns outros fatores que ajudam muito, principalmente no processo de preparação, porque no processo de emagrecimento você vai comer quando o seu corpo permitir, né? Então você pode dar um espaçamento maior entre refeições, apesar que não é o ideal é você manter sempre as refeições no mesmo horário, mas no emagrecimento você não precisa ser tão punitivo quanto a isso. Mas na preparação e talvez no bulking você precisa, né? O risco de catabolizar é muito alto e você não pode correr esse risco, você tem que manter a quantidade de massa magra. E o abacaxi entra porque ele ajuda na digestão. Então a acidez do abacaxi no estômago, ele funciona com que os alimentos sejam processados mais rápido. Ele, por ter uma alta quantidade de frutose, a glicose dele bate e aí você sente mais fome, né? O carboidrato ele faz você sentir mais fome. Por isso, inclusive, que você se sente mais satisfeito comendo proteína, naturalmente, né? E também gordura, porque a gordura é utilizada de maneira mais espaçada. O carboidrato, ele dá um pico de carboidrato, né? Que é o pico de glicemia, que chama. Então o abacaxi é essa fruta que ajuda justamente a te dar mais fome e ajuda a digerir. Então ajuda a digerir os alimentos. Então sempre que você puder encaixar o abacaxi numa refeição, você deve. Eu como abacaxi pelo menos 2 a 3 vezes por dia, quase 300 gramas de abacaxi, uma delícia, eu adoro abacaxi, provavelmente minha fruta preferida. E é isso, eu vou pegar alguns aqui porque realmente é a fruta que eu mais uso. O abacaxi não dura nada, eu como uma quantidade muito alta e é muito pouco calórico, como eu já falei. Uma dica aqui, para você escolher o abacaxi, você pega ele para ver se ele tá bonito, se ele tá amassado. Se ele não tiver, você pega pela coroa e puxa. Se sair com facilidade, isso aqui é facilidade, por incrível que pareça, significa que ele já tá mais maduro, ele tá bom. Então você deve escolher ele. Eu geralmente escolho a partir desse, eu pego 4, 5. Os primeiros eu pego alguns que têm mais facilidade, os outros, como eu vou consumir durante a semana, eu já pego que não estão tão maduros. Mas se você quiser congelar eles para usar com alguma coisa, o ideal é que você pegue o mais maduro possível, porque, enfim, ele fica mais doce, ele fica bem melhor. Uma dica de fruta que eu infelizmente não posso usar, porque eu gosto muito, mas em 100 gramas dela tem 160 calorias, o que é mais que um peito de frango. Eu sempre uso essa métrica do peito de frango para comparar. É o abacate. O abacate ele é bom e ele é rico em gordura, para você que está em bulking, ele é uma ótima opção. Para mim realmente não vai dar, o déficit calórico não permite, é muito difícil de encaixar. Mas ele é a melhor opção que tem para você misturar a sua proteína, seu whey protein se você consumir. E, enfim, blend de frutas também é muito interessante. É uma ótima uma comida com macronutrientes bons para você comer fora de casa, né? Eu geralmente gosto de comer a proteína fora de casa ao invés de comer em casa, porque é muito mais fácil do que você levar uma marmita lá, principalmente se você não tiver como esquentar. Então, uma batida disso aqui pode ser muito bom para você. Mas se você tiver em cutting, opte por frutas bem menos calóricas, vai te dar menos dor de cabeça, sabe? Antes de passar pelas leguminosas, né, eu queria dar algumas dicas de frutas que você pode encaixar na sua dieta aí. Melancia, muito, muito bom. 100 gramas de melancia tem 30 calorias, isso não é nada. Para você que sofre assim, de compulsão alimentar ou então um descontrole alimentar mesmo, melancia, melão também, 30 calorias assim, em 100 gramas. Muito bom, muito importante. Macronutrientes são fracos, né? Mas compensa, sabe? Tipo, são artifícios que você usa para ter mais satisfação e que pode facilitar muito o seu emagrecimento. Essas são as funções dessas frutas na dieta. Assim, geralmente fruta você não vai encaixar por algum valor nutricional, por exemplo, gordura, carboidrato ou proteína. São mais para satisfação mesmo, pela saúde, pelas fibras. As fibras vão ajudar o seu estômago a funcionar melhor. Eu uso outros artifícios, como laticínios para as fibras, mas a fruta é muito bom para você. Eu realmente recomendo se você estiver em um processo onde a sua dieta é um pouco mais livre do que a minha, que não é bem livre, eu tenho que comer a mesma coisa todo santo dia. Então, além da melancia e do melão, tem outras frutas, o kiwi, por exemplo, o morango, são frutas que são ótimas assim de encaixar, super fáceis de encaixar e que você deveria tentar para sua dieta. Podem comer à vontade. Morango realmente quase não tem caloria, só é um preço um pouco mais elevado. Agora maçã, por exemplo, já é um pouco mais calórico, tem que tomar cuidado. Pera também é um pouco difícil de encaixar, mas fruta é um negócio que você não deve se preocupar assim, considerando todo o seu dia, né?
Agora partindo para as leguminosas e vegetais, a melhor opção para substituir o arroz para mim é a batata inglesa, mas tem a batata doce que eu vou pegar já já também. A batata inglesa e a batata doce elas têm calorias muito parecidas, então 300 gramas de batata doce cozida ou assada tem o equivalente a 100 gramas de arroz, de calorias no caso, né? E macronutrientes também, de carboidratos. Então, você percebe que o volume alimentar é muito maior. Só que é um pouco chato você ficar assando e cozinhando batatas. Eu mesmo faço na airfryer e encho de tempero esses negócios, porque fica muito saboroso, mas tem alguns problemas. Então, para levar a comida para fora, não dá para você ficar levando batata assada e cozida para fora, porque ela vai ficar dura, ela não vai ficar legal. Mas ela é uma opção ótima para você fazer em casa e ela fica tipo um snack. Você pode temperar do jeito que você quiser e bem fritinha. Parece até que você está comendo algo de verdade, assim, parece até que você está comendo uma besteira. E como o tempero não tem caloria, basicamente, você pode inventar várias coisas novas, você pode experimentar se você quiser. Então, muito versátil, muito tranquilo para dieta e super fácil de encaixar. É um substituto aí para os carboidratos como arroz e macarrão cozido quando você está cansado. A minha refeição preferida é a refeição da noite. Eu como batata, eu como um pouco de abacaxi e a proteína é baixa, então faz com que eu não me sinta pesado à noite. Para escolher a batata eu não tenho muito critério não, eu pego a maior, que tiver menos machucada, para render mais, porque a batata ela vai desidratar muito fácil quando você for cozinhar ela ou quando você for fritar ela, ou qualquer outra coisa que você for fazer com ela vai desidratar muito, então o peso desce muito. Eu, nerdando, descobri que na verdade, por exemplo, 600 gramas de batata dá mais ou menos 320 gramas de batata assada na airfryer, baseado no tempo que eu cozinho, que no caso é 20 minutos na temperatura de 200 graus e depois mais 10 minutos na temperatura de 200 graus, com um pouco de óleo. Então, dessa desidratada é muito importante. Então, vai ser um alimento que você vai consumir muito. Então, 2 kg de batata às vezes não duram nem, por exemplo, 3 dias se eu comer mais de uma refeição. Então, eu opto sempre por pegar as maiores, não tenho muitos critérios em relação a isso não. Só ver se ela não está muito machucada, mas pode ser preferência pessoal minha. Eu não gosto dos brotos também, isso é frescura minha completamente. Você pode só lavar e limpar. É super tranquilo de escolher. Só para complementar, o primo feio da batata inglesa é a batata doce. A batata doce ela já foi um grande símbolo da maromba, né? Mas hoje em dia foi descoberto assim que em questão de macronutrientes, calorias, etc, ela não tem tanta diferença da batata inglesa tradicional, e a batata inglesa tradicional geralmente é mais gostosa. Só que a batata doce pode ser bem versátil para você fazer algumas receitas. Eu não faço muita coisa, eu só corto como batata chips igual a batata inglesa e boto na airfryer. Mas eu gosto de diferenciar de vez em quando. E a batata doce também é um pouco mais econômica, ela não desidrata tanto, pelo menos nas experiências que eu tive, ela não desidrata tanto assim. Então ela pode ser uma opinião mais interessante, mais econômica para você. E se você gostar do sabor, sem falha, sabe? Batata doce é super fácil de fazer e você pode também usar para substituir os outros carboidratos como arroz e macarrão e a própria batata inglesa. Outra coisa que você tem que comer indiscriminadamente, assim como as frutas, são esse tipo de leguminosa. A cebola eu uso ela para temperar toda a proteína que eu faço e às vezes eu corto ela, esquento um pouquinho até ela caramelizar para comer como se fosse um lanche do dia. Sei que parece estranho, mas é mais saboroso do que parece. E a cebola, as calorias depois de cozinhadas, elas são praticamente nulas, então você pode comer à vontade assim, você pode usar para temperar, você deve usar para temperar. E vale lembrar, se o seu nutricionista passar legume junto com a refeição, a cebola não conta, ela não conta mesmo, ela só serve mais como um tempero do que necessariamente como um legume, então você deve optar por outras coisas que eu não vou comprar agora, mas vou dar alguns exemplos como beterraba, abóbora, tudo isso você pode encaixar como legume. A cebola não conta, realmente, assim, tradicionalmente no meio marombeiro você não vai contar, mas outras leguminosas são sempre essenciais para sua refeição, principalmente se você já está com um déficit um pouco mais agressivo, a sensação de fome vai ser muito grande. Então, não é o meu caso, no momento eu ainda estou com 2.400 calorias, essa semana já deve começar a reduzir um pouco mais, então eu estou tranquilo, então eu só uso a cebola mesmo e as frutas, mas daqui a pouco eu vou começar a botar bastante legume na minha comida. Cenoura também é muito interessante de colocar, eu gosto bastante, mas eu gosto mais dela crua, então tudo depende da maneira que você gosta de cozinhar a sua comida, mas o que importa é você botar, porque esse volume vai ser necessário nas fases finais, sabe? Agora indo para a parte dos laticínios, eu consumo muito pouco, eu consumo um pouco de manteiga, mas o principal da manhã é o iogurte. O iogurte ele tem uma função similar com a função do abacaxi, ele faz com que a sua flora intestinal funcione muito melhor. E como eu falei, isso é muito importante para você
para melhorar o fluxo de comida, né? Você precisa ingerir mais comida, é natural que você tenha que processar primeiro eles, digerir tudo certinho, antes que você comece a jogar mais para dentro, senão você pode passar mal, pode ter uma constipação. Alguns atletas profissionais estão tendo problemas de constipação, principalmente associado ao uso de substâncias, de peptídeos como a retratida. Então eles ficam com pouco apetite, vão comendo, se forçam a comer, aí para secar, acabam tendo esse problema de constipação porque a comida não é processada direito. O iogurte, assim como o abacaxi, é um dos macetes para que isso funcione, para que melhore essa flora intestinal. No caso, o iogurte ele tem que ser todo zero lactose, zero gordura. Infelizmente, não dá para contar com esse tipo de macronutriente na alimentação de preparação. Eu peguei esse aqui, que é sabor coco, eu gosto, mas isso aí é de preferência pessoal. Todo esse tipo de coisa, sabor não importa, o que importa é só a tabela nutricional dele mesmo. Recentemente eu fui informado que nos últimos 10 dias de preparação meu consumo de líquidos vai ficar extremamente restrito. Eu já esperava por isso, que faz parte da superidratação e da desidratação. O que acontece? Isso aqui é o meu maior vício e a melhor forma que eu tenho de me manter na dieta. E eu vou ter que tirar nas últimas semanas de preparação. Eu estou desesperado, completamente desesperado para fazer isso. Mas, por enquanto eu não preciso cortar, eu levo pacotes e pacotes disso aqui. Isso aqui geralmente dura uma semana e um pouquinho, então eu levo 6. Se tiver algum outro refrigerante que eu gosto, eu também tomo. Coca Zero faz mal? Faz. Coca Zero tem caloria? Não tem. Você pode tomar Coca Zero para evitar que você coma uma coisa que faz tão mal quanto e que tenha caloria que pode piorar a sua saúde? Sim. Coca-Cola Zero não atrapalha no processo de emagrecimento de forma alguma. Ah, mas é pior que o suco natural. Ah, mas é pior. Não interessa. A sua saúde você vai cuidar de outras formas, em outros aspectos. Isso aqui é uma das maneiras que você tem para manter o controle. Ele sacia a sua vontade de doce. Você tem que ser responsável com o uso, mas assim, até fazer mal você precisa de um consumo muito intenso, diário. Enfim, não caiam nos mitos sobre a Coca-Cola Zero ou sobre qualquer refri zero. Eles são uma ótima alternativa para você que quer gradualmente ir mudando seus hábitos. Bom, e agora chegando na parte das proteínas, infelizmente o açougue está fechado, então não vai ter o fígado que eu sempre pego, mas o peito de frango está um preço acessível e o peito de frango ele é provavelmente a proteína mais clássica, mais completa do meio maromba, é a mais sustentável, a mais fácil de comer, a mais fácil de cozinhar. É uma maravilha, assim, vale muito a pena. Eu geralmente levo de 3 a 4 quilos por semana, até porque eu compro outras fontes de proteína. Mas, enfim, eu pego o filezinho Sassami, porque geralmente ele é mais em conta e também ele é mais fácil de cozinhar, ele é mais fino. Os cortes dele são bem mais fáceis de manusear do que o filé de peito normal. Se você tiver mais paciência, o filé de peito normal provavelmente é o sabor que a maioria das pessoas reconhece e mais vai se acostumar. Mas a diferença é realmente bem nula. Eu gosto muito de usar o filezinho Sassami por conta disso. Eu acho ele bem mais fácil de cozinhar. Coxinha da asa, corte de frango bem mais barato do que o peito, geralmente. É tão saboroso quanto, um pouquinho mais difícil de limpar, um pouquinho mais difícil de cortar, mas o seu desperdício na coxinha da asa vai ser bem baixo. Vale muito a pena, principalmente se você tiver consumir um número de proteína menor que o meu, por exemplo. Toda minha refeição tem de 150 a 200 gramas de proteína, o que é bem alto e por isso o peito acaba compensando mais. Mas o preço é bom, acessível e não sou só eu que como em casa, né? Mas eu sempre uso a coxinha da asa também, salva bastante. É a outra carne branca que eu mais consumo além do corte do peito. Voltando um pouco mais para dicas de carboidratos, a aveia, flocos finos especificamente, porque os flocos normais são um pouquinho mais difíceis de consumir, principalmente para mim que gosta de misturar com o iogurte na primeira refeição, junto com a chia também. Aveia é uma ótima opção para você que gosta de fazer receita, gosta de misturar com whey. Dá para fazer panqueca de aveia, dá para fazer papa de aveia, mingau de aveia, tudo isso é muito fácil de encaixar. Mingau de aveia com whey é muito bom, eu já fiz bastante quando eu estava em processo de emagrecimento. Mas no caso agora eu só misturo com iogurte porque é o que faz parte da refeição. Então, carboidrato simples, fácil de consumir, rápido e dá uma sensação de satisfação. É ótimo para você que treina de manhã também, inclusive. Eu gosto muito de comer pré-treino. Se eu não tivesse que levar o iogurte, provavelmente seria o meu pré-treino de todo dia, um pouco de aveia com alguma coisa. Sobre preparo de comida, eu já comentei sobre estudos que falam que o óleo de soja tem mais ou menos as mesmas calorias e faz tão bem para a saúde quanto o azeite de oliva e é uma opção bem mais barata do que o azeite. Eu acho o azeite mais saboroso, talvez seja interessante para você, principalmente porque quando você vai fazer o preparo da comida, você não vai banhar a comida no óleo ou no azeite, você só vai untar a panela ou qualquer ferramenta que você estiver usando para fazer para preparar o prato.
Então, eu pego o óleo de soja, por enquanto eu vou utilizar. Mais pra frente eu vou utilizar o óleo de coco em spray pra untar, porque ele é bem menos calórico, é muito mais fácil de controlar. Mas por enquanto não tem tanto problema usar o óleo. Eu uso várias vezes durante o dia. E em questão de temperos, eu tenho alguns temperos em casa, mas infelizmente aqui não tem os meus temperos favoritos, que no caso é a páprica picante, que eu uso pra fazer tudo. E a páprica, perdão, o lemon pepper também é muito versátil. Então eu peguei um orégano e um curry, que eu uso bastante todo dia. E esse mix de temperos aqui, que ele tem. Mano, ele tem limão em pó, eu acho que isso deve ser a mesma coisa que lemon pepper, tipo, eu não sei. Pra mim faz bastante sentido. E tem páprica defumada, que é tipo um primo da páprica picante. Então eu vou utilizar ele, vou testar. E é isso, eu uso isso pra fazer o frango e principalmente as batatas. As batatas temperadas são uma delícia. Molhos são um tópico de discussão polêmico entre as pessoas que falam sobre emagrecimento e não há um consenso entre os nutricionistas sobre. Então, fica ao seu critério. No meu caso, zero molhos. Na verdade, existem alguns ketchup zeros, mostarda zeros que dá pra utilizar, mas essas coisas são caras, então não dá pra ficar comprando sempre. Então eu prefiro só temperar bastante a comida com temperos mesmo. Mas molhos tipo ketchup, mostarda, maionese, não. Maionese você não pode usar. Mas o ketchup e a mostarda, eles são bem úteis para dar um sabor diferenciado para sua comida, principalmente se você enjoa rápido de comer. No meu caso, já estou acostumado a comer frango todo dia, comer carne todo dia, então eu não tenho problema com isso. Mas é uma ótima opção, mas você tem que medir. Sim, você tem que pesar esse tipo de molho. Eu sei que é chato, você tem que botar numa colher, você tem que botar em um recipiente diferente. É complicado pesar, mas vale a pena e um pouquinho de ketchup, na minha opinião, já muda totalmente o gosto da comida e é ótimo. Então, você tem que tomar cuidado com as calorias dele e com o sódio dele. Eles são ricos em sódio, esses temperos, para dar esse sabor. E o sódio ele pode causar retenção líquidas e alguns problemas de saúde no seu caso, mas é algo que dá para utilizar de maneira controlada. Eu não posso utilizar, mas você deve poder utilizar assim, sem dificuldade alguma. Bom, então é isso, meus amigos. O preço do valor das coisas aí vai estar na tela. Salgado, não? Mas como eu falei, hoje eu fiz um pouco mais de compras do que eu fiz daquela última vez. E ainda faltou coisas, né? Faltou arroz, faltou macarrão, coisas que eu não peguei dessa vez porque eu já tinha em casa. Mas a parte central das compras, assim, que geralmente é a proteína, e que é o que eu posso dar mais de dica, né? Foi isso aí que eu mostrei. Então, eu espero que você tenha gostado de acompanhar isso. Esse é um formato que eu gosto bastante de fazer, é bem diferente, fora da academia e tudo. Eu espero trazer mais coisas desse tipo para vocês aqui no futuro. Então é isso. Esse vídeo eu estou planejando lançar uma versão um pouco diferente do TikTok, um pouco mais reduzida. Talvez quando você estiver vendo ele já tenha lançado, então é muito importante que você me siga nas outras redes sociais, no Instagram, no próprio TikTok. Muito conteúdo de qualidade lá, muito conteúdo legal. Eu espero que você vá lá dar uma conferida. Então é isso. Muito obrigado por me acompanhar aqui. Já é quase 5 da manhã e agora é hora de voltar para casa, guardar as compras e descansar um pouco, pois, ufa, que dia puxado. Já fiz o treino de hoje, etc. E agora vim nesse horário fazer as compras. E eu gostei. É uma experiência um pouco diferente fazer compras à noite, assim. A atmosfera é bem, assim, não tem nada muito igual, não. Então, muito, muito obrigado aí por me acompanhar e nos vemos nos próximos dias de preparação.